Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma Hora de Ares. Hoje contamos com a presença de um convidado amigo de longa data também, já andamos aqui nas lides há uns anos. Vamos continuar um bocadinho com a nossa linha de intervenção. Os nossos ouvintes vão estranhar porque é que eu estou a bater tanto no liberalismo e naquilo que diz respeito ao Cerco do Porto, e um dia às questões do liberalismo também a sul. Também temos que pensar que o liberalismo não surge no norte e fica no norte, vai se estender, o liberalismo e os conflitos que estão associados, mas é de facto para cada vez mais alertar, primeiro, para o potencial deste tema, que é evocativo, que não se esgota com facilidade, para os projetos que vão decorrendo, que nós aqui na Hora de Ares também propugnamos por ir divulgando. Por isso temos cá o Dr. Manuel de Sousa, que também trabalha muito estas temáticas e certeza que nos irá falar dos seus projetos, aquilo que já fez e tenciona fazer, da pertinência destes conteúdos. Também, se me permite que eu lhe faça o desafio ao Manuel. Manuel, vamos deixar cair os títulos, obviamente. Já são muitos anos nas leads. Quero só dizer que hoje o Paulo Ribeiro de Barros não pode estar presente por questões de ordem familiar, mas mandamos daqui um abraço, de vez em quando. Eu, quando não estou, está ele, quando não está ele, estamos os dois, portanto isto nada nos para. Ele é que é normalmente a pessoa que diz para não se esquecerem de subscrever, mas eu vou tentar fazer como ele, que é para que subscrever o sininho vermelho, vai aparecer por aqui alguns na imagem. Joaquim, desta vez vamos tentar cumprir os horários, e eu passo a apresentar o Dr. Manuel de Sousa, que já tivemos o prazer de nos conhecer já há uns anos, um homem da área da história, mas com um percurso um pouco como o meu. Passámos por muitas coisas, tivemos que fazer muitas coisas na vida, portanto, entramos e saímos da história e voltámos a entrar, mas que é prova evidente que a história não está esgotada, que ainda pode dar trabalho. Havia aquele mito, não sei se te recordas, Manuel, vais para a história, pobre de ti. Não é bem assim. A história e a filosofia eram os piores. Filosofia então nem se falava, mas a verdade é que não é bem verdade. E isto foi uma redundância, mas não cortes, Joaquim, porque as redundâncias às vezes não são completamente despropositadas. O Manuel neste momento encontra-se a fazer doutoramento, depois me dirá onde. Eu vou deixar um pouco o Manuel fazer o seu percurso, dizer-vos um pouco como é que chega até aqui. Também trabalhou o Cerco do Porto, também trabalhou o liberalismo, não é verdade, Manuel? Também foi um dos teus temas. Quer dizer que não somos assim tão poucos, nem é exclusivo de ninguém. Este tema não é exclusivo para ninguém, ainda bem que é tratado por muitos e de várias formas. E por outro lado, também a questão que hoje também levantamos aqui residualmente, e não sei se será tema para outro programa, para muitos programas, porque a situação que estamos a viver atualmente está a cercear muitos projetos que exigem ou soluções de adaptação ou um pouco, não digo parar, mas às vezes o parar para refletir e adotar novas estratégias. Portanto, isto também vai ser um bocadinho como é típico na Hora de Ares. Não há script, não há argumento, é uma conversa. Por isso, Manuel, para eu não monopolizar o tempo, que é precioso, vou-te passando a palavra e vamos conversando calmamente sobre começando pelo teu percurso e o que é que tu gostas na história, os teus projetos, etc. Conta-nos coisas e leva-nos para a questão militar, mais ou menos, porque isto é Hora de Ares, tem que ter um bocadinho, só um bocadinho. Okay. Para militares levo logo do início, porque eu sou filho do militar. Meu pai teve em vários pontos do Império Colonial Português da altura. Teve em Macau, teve na Índia, teve em 1961 em Goa, quando foi a ocupação, e ficou prisioneiro de guerra durante alguns meses
como todos os outros militares que lá Olha, estavam. já começo logo por permitir interromper-te. É um tema que seria muito interessante tratar e que normalmente se evita tratar, que é a ocupação do Estado português ainda em 61. Uhum. Acabaste de me dar uma boa dica. Desculpa, continua. E por isso foi antes de eu nascer, porque isso foi em 61, só nasci em 65, antes dos meus pais casarem. E depois tive a oportunidade, um bocadinho mais à frente, quando estava na escola primária, por aí, de viver em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, com o meu pai foi memorizado para lá, eu vivi eu sou filho único, com o meu pai e com a minha mãe em Cabo Verde durante 2 anos e meio, gostei muito, e ainda agora considero quase a minha segunda pátria, Cabo Verde, tenho uma grande estima por Cabo Verde. Eu sou licenciado em História, como tu falaste, pela Portucalense, em Ciências Históricas. Na altura, no final, como sabes, no final do curso havia um seminário, que era tipo uma dissertação, uma pequena dissertação. Fizemos, também era de património, tivemos que ir fazer. E a minha foi a escravatura na costa central africana, entre 1441 e 1664, foi um período de início da escravatura, um período anterior às companhias monopolistas de comércio de vários produtos, entre os quais se incluíam escravos. Depois, pronto, gostei muito eu fui para a história um pouco por acaso, porque eu quando era miúdo tinha muito jeito para desenhar e gostava muito de mapas e gostava muito de geografia, gostava de economia, gostava de arquitetura e acabei por ir para a história, por isso, coisas bastante diferentes. Se calhar também por isso é que houve depois mais tarde essa abertura, porque essa abertura já existia anteriormente. Fui para o curso de História e no princípio não gostava muito, era muito teórico, depois fui gostando, à medida que o curso foi progredindo, fui gostando mais e fui ter melhores notas, etc. E fiz esse seminário, gostei muito do tema, na altura eu adorava o tema dos descobrimentos, fui bolseiro depois da Comissão Nacional de Descobrimentos para fazer um trabalho sobre as relações políticas, militares, diplomáticas entre Portugal e o Reino Africano do Congo, e estudei um pouco as dinâmicas, como é que houve a evolução de um contacto inicial amigável até uma invasão e uma ocupação e, digamos, se tornar do Reino do Congo, e a partir daí o Rei do Congo passou praticamente a ser um fantoche dos portugueses. Estudei um pouco essa problemática, só que depois dei aulas, tive 1 ano a dar aulas no secundário, e não gostei. Não gostei da indisciplina, não gostei da precariedade que os professores viviam. E nós vivíamos também uma época, estamos a falar, por isso, no final dos anos 80, numa época em que a economia portuguesa estava pujante, em que o Miguel Cadilha era Ministro das Finanças, o Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, da Bolsa, em que as pessoas ganhavam dinheiro a comprar ações na Bolsa do Porto de manhã e vendê-las da Bolsa de Lisboa de tarde, porque o Porto tinha Bolsa, não tinha só Palácio da Bolsa, tinha mesmo Bolsa. Pois tinha. E por isso toda essa dinâmica do final dos anos 80, princípio dos anos 90, cativou-me, e por isso eu acabei por achar que se calhar era preferível optar por uma área diferente. Fui na altura ainda era a Associação Industrial Portuense, fazer um curso que era dirigido pelo Pedro Arroja, um curso de gestão, basicamente, um curso de 1 ano, que era dirigido a licenciados em áreas que eram acessíveis no mercado de trabalho, canalizá-los para a gestão de empresas. Foi isso que eu fiz e a partir daí voltei completamente a minha vida, esqueci a história e durante 20 anos, praticamente, passei por várias empresas, estive em várias multinacionais, estive na Schweppes, estive na Duracell, fui 5 anos diretor de comunicação da Texas Instruments na Maia, e depois fui 14 anos diretor de marketing da Spanor. Isto tudo ia mais ou menos bem, entretanto fiz um tipo de MBA na European University, mas na área de comunicação empresarial, porque apesar de tudo tive sempre ligado muito às relações públicas e à comunicação empresarial, ou seja, nunca fui para a gestão financeira propriamente, mas era sempre mais uma gestão ligada, trabalhava no departamento de recursos humanos, por isso sempre um pouco ligada mais à parte social, à parte humana, etc. Isto não quando temos a crise que todos sofremos em Portugal, em que nós acabamos por ter que pedir dinheiro emprestado ao Banco Central Europeu e ao FMI, etc., para conseguirmos pagar os salários até dos funcionários públicos, numa altura, por isso passamos um período complicado, e as feiras, que era onde eu trabalhava na Spanor, ressentiram-se profundamente. Pois. A AIP, a proprietária da Spanor, acabou por entregar o Aeroparque, porque não tinha dinheiro para pagar o Aeroparque, tinha uma dívida superior a 100 milhões de euros, e acabou por fazer um plano especial de recuperação, ao abrigo do qual houve uma redução dos efetivos mais ou menos 50%. Eu, como acreditava que a Spanor não ia sobreviver mais do que aquele ano, estávamos em 2013, aceitei logo as condições que me estavam a oferecer, que são condições simpáticas, e saí da Spanor em 2013.
E então vim-me nessa situação de ter 48 anos, com 2 filhos prestes a entrar para a universidade, agora estão prestes a sair, e o que é que eu vou fazer agora, não é? Com aquela idade e desempregado, e numa altura em que estava toda a gente desempregada, estamos numa altura de crise profunda. Pronto, pensei um pouco sobre o assunto, ou bastante sobre o assunto, e acabei por optar, fazer um pouco as pazes com o passado, regressar um pouco digamos, à minha formação de origem, mas não esquecer o que eu, entretanto, tinha acumulado durante todos aqueles anos. Na época, o turismo estava a começar a entrar em força no Porto, estamos em 2013, e por isso eu, no ano seguinte, aproveitei e voltei à universidade, neste caso foi para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e fiz um mestrado em turismo. Fiz um mestrado em turismo e, entretanto, comecei-me a abrir um pouco a esta área. Paralelamente, em 2012, por isso no ano um bocadinho anterior, eu já tinha criado uma página no Facebook chamada Porto Desaparecido, uma página que surgiu inicialmente sem pretensões nenhumas, não é? Basicamente eu tinha umas fotografias antigas do Porto, sempre gostei de fotografias e por isso comprava todos os livros. Até, se permite interromper-te, eu tornei-te com anfitrião, precisamente para poderes abrir a página Porto Desaparecido e depois compartilhando a tela, fazermos um tour. Um tour. Como se pode fazer um tour dentro de uma página no Facebook. Desculpa interromper-te, mas venho mesmo a talho de foice. Mas continuando com a página de Porto Desaparecido, que é um êxito. Sim, eu então deixa-me só ver então. Aqui, deixa-me então, porque eu estou a olhar para os dois lados, porque eu tenho 2 ecrãs, não é? Estou a falar. Isso é muita sofisticação, pá. É muita sofisticação. Tu consegues passar assim com a mão de um para o outro, como nos filmes fixos? Tipo relatório minoritário. É com o rato, não é? Mas, bom, está bem. Está bem. Mas eu gosto, acho que é muito para ter 2 ecrãs, porque de facto uma pessoa tem, principalmente quando tem que trabalhar, e hoje em dia está tudo online, não é? E por isso os artigos, é verdade. estão online, e por isso nós temos o nosso ecrã. Eu tenho um portátil, por isso que é pequeno, não é? Que é para poder andar com ele para o lado para o outro, 13 polegadas, por isso mesmo pequeno. E por isso é um ecrã depois grande para poder juntar os dois, não é? Mas então deixa-me compartilhar aqui a tela. Deves conseguir, porque já tenho a permissão, porque a página Porto Desaparecido, por exemplo, ainda ontem sabes que estive a navegar nela com os meus alunos. Precisamente. Pronto, então já não sei se já estás a ver. Sim. Pronto, então aqui esta é a página de entrada do Porto Desaparecido, por isso eu vou estar a olhar para um lado e para o outro. E eu então faço um tour rápido pela página. Por isso a página é uma página de Facebook como outra qualquer. Tem aqui todos. Eu tenho, pronto, o que eu estou a ver não é exatamente o que as pessoas poderão ver, mas deixa-me só ver aqui se eu posso ver como visitante da página. Pronto, para eu estar a ver como se fosse um visitante da página. Não vai eu ter aqui informações que não queria partilhar, não é? Não é o caso. Mas aparecem, por exemplo, quem editou, e é uma informação que é desnecessária. Pronto, temos aqui então o que foi sendo publicado em termos de fotografias, por isso nós temos uma equipa que são basicamente estas pessoas, falta aqui ainda o Adriano Silva, por isso sou eu e são mais algumas pessoas que são pessoas que me ajudam a gerir a página. O Adriano Silva, não está aqui por acaso o nome dele, mas é uma pessoa que é bibliotecário na Biblioteca Municipal de Porto e que é a pessoa responsável por todos aqueles, o que todos os dias acontece, que é, todos os dias há uma publicação de uma cronologia de aconteceu neste dia. O que é que aconteceu no dia de hoje, em 1700 e tal, em 1800 e tal, pronto, uma coisa assim, que é algo que as pessoas gostam muito, porque assim, ele vai buscar curiosidades engraçadas, ele entretém-se a ler uma série de periódicos do século XIX, e por isso publica aqui às vezes coisas engraçadas, às vezes escândalos, assassinatos, coisas curiosas, publicidade às vezes, tem esse papel bastante curioso. Depois, a formação das pessoas é uma formação muito dispara, por isso há um engenheiro geógrafo, há um arquiteto que está em Londres. Exato, é muito transversal, então. É muito transversal. Exatamente. Inicialmente comecei eu sozinho por gerir a página, depois chegou uma altura em que eu entendi que de facto era muito trabalho e pronto, e que foram aparecendo algumas pessoas. Já rodamos, já tivemos pessoas que entretanto já saíram e entraram. Claro.
Então temos publicações diárias, temos esta coisa que aconteceu neste dia, que é todos os dias, e depois vamos publicando fotografias também à medida que as coisas vão surgindo. Inicialmente chegámos a publicar 5 fotografias por dia, depois 2 fotografias por dia, hoje estamos 2 ao fim de semana, 1 à semana, por isso depende um pouco. Quem quiser vir aqui e ver as coisas de uma forma mais organizada, tem aqui os vídeos que vão sendo publicados, que estão aqui organizados, por isso não pode estar a descer a cronologia porque aquilo é demasiado extenso, mas depois estão aqui organizados e pronto, isto para facilitar, estão organizados por décadas. De 1990, 1980, 1970, 1960, década de 50, década de 40, década de 30, e depois já é um bocadinho mais atrás, não está aqui a abrir, década de 20, década de 10, 1900. Por isso, basicamente, é isto mesmo, a saída do pessoal operário da fábrica de confiança, que é 1896 por mim, 1900, não valia a pena estar aqui, era uma coisa só por um vídeo. Por isso, as coisas estão aqui organizadas e as pessoas depois podem ver aqui os vídeos pronto, que foram e que queiram ver. Depois, se forem às fotografias, é um pouco a mesma coisa, ou seja, a minha preocupação é sempre de tornar isto fácil das pessoas utilizarem, por isso estão divididos por temas. Isto é sempre muito discutível e muito subjetivo, e nós próprios internamente já fizemos várias discussões sobre o assunto. Há uma divisão geográfica e depois também uma divisão temática, mas pronto, é preferível ter alguma coisa do que coisa nenhuma, e o caminho faz-se caminhando, como dizia António Machado, e por isso nós vamos fazendo assim. Por isso tem as coisas organizadas por isso aqui dentro tem as fotografias só da SES, as pessoas clicam e abrem as fotografias que têm que estão organizadas dessa forma. Não, é uma ferramenta muito boa, porque assim, eu acho que já ultrapassou o âmbito de uma página para se tornar uma ferramenta. O que eu digo, eu ontem à noite estava a dar, eu tenho alunos a fazer trabalhos sobre ruas do Porto e a tua página foi uma das que apareceu para, por exemplo, para tentar ter dados sobre a Rua da Boa Vista, que em termos de mediatismo não tem a mesma carga da Avenida da Boa Vista em termos de informação. E tendo em conta, para mais que neste momento, apesar de ainda haver aulas presenciais, mas a investigação presencial está muito associada nas bibliotecas, nos arquivos. Temos de nos valer dos recursos que estão online, que já não são assim tão poucos, diga-se passagem. Sim. Pronto, e as coisas estão organizadas por vários temas. Por exemplo, este aqui que também desperta muito interesse, o antes e depois, que são fotografias de como é que era determinadas partes do Porto anteriormente e como é que são agora. Isto são, normalmente, grande parte das fotografias e grande parte do que é partilhado aqui é divulgado pelas próprias pessoas. Ou seja, são pessoas que nos enviam as suas fotografias e nós partilhamos. Não? Temos aqui alguma coisa, por exemplo, pronto, isto aqui foi para um senhor chamado António Moura que nos enviou esta fotografia, esta composição de antes e depois, e o mesmo acontece em muitas fotografias que estão aqui, partilhadas também nos outros álbuns. Nós tentamos sempre no final de cada fotografia colocar entre parênteses reto a origem da fotografia. Às vezes sabemos qual é o autor da fotografia, outras vezes não, outras vezes é só quem nos enviou, onde fomos buscá-la, pronto. E por isso basicamente é isso. O que as fotografias têm mais êxito, ou seja, mais, pronto, aqui por exemplo Teófilo Rego, o Museu de Carro Elétrico, onde estava a origem desta fotografia. Depois aqui é o link para o álbum deste tipo de temática e depois uma série de hashtags que também as pessoas podem encontrar mais facilmente. As fotografias que têm mais adesão e que têm mais gostos e que são mais partilhadas acabam por ser aquelas fotografias que são relativamente recentes. As fotografias, nós só publicamos fotografias até ao princípio até ao final do século XX. Por isso até ao princípio deste século. Mas são muito populares este tipo de fotografias, por isso que são de realidades que muitas pessoas conheceram, por isso isto é de 1980, a década de 80, melhor dizendo, pronto, em 1894. Pronto, e estas fotografias são aquelas que as pessoas gostam mais, porque são aquelas fotografias que dizem alguma coisa mais diretamente, não é? Do que uma fotografia de 1896, em que se calhar já não diz tanto às pessoas. Embora para mim que tenham mais interações as mais antigas, não é? Mas há assim essa disparidade, não é? Pronto, e depois basicamente temos uma página também de testemunhos, são pessoas que entretanto foram-nos enviando uma série de comentários sobre o que é que gostavam e pronto, uma série de coisas interessantes. São sistematizados dessa forma. Portanto, isto é uma coisa que aqui podemos dizer às pessoas,
nós temos várias maneiras de usar uma página Facebook. Faz-me lembrar um bocado a informática, isto é um bocado do nosso tempo, nós estamos na casa dos 50, que eu lembro que havia uns anúncios de jornal, recruta-se pessoa para utilizar na óptica para a óptica do utilizador. Uhum. E contava-se que não teria competências de programador, etc. Hoje em dia, quer dizer, há várias funcionalidades do Facebook que as pessoas no dia a dia até nem exploram. Ou seja, de sistematização de informação. Portanto, a página do Facebook é muito mais do que aquilo que nós lhe damos assim um pouco à superfície, não é? Sim, isto é como de quase tudo, não é? Quer dizer, há quem conduza o automóvel ao fim de semana e há quem utiliza um automóvel para competição, não é? Há vários tipos de automóvel, primeiro. Por isso as coisas têm várias profundidades. Isto aqui abri esta página, porque esta página tem aqui uma série de fotografias que nós fizemos já não me lembro exatamente quando é que foi, mas foi já há uns anos atrás, um concurso em que pedimos às pessoas para votarem nas maravilhas desaparecidas que mais lhes diziam respeito. Acabou por ganhar, se não me engano, foi o Palácio de Cristal, que ganhou, depois a seguir ficou a Avenida dos Aliados, mas pronto, foi engraçado também para reviver uma série de monumentos e digamos, a brasileira na altura estava fechada, aqui está o Café Brasileiro, agora reabriu, na altura que isto foi feito estava fechado. Pronto, e foi também uma forma de dar uma roupagem assim moderna, mas fazer um bocado à semelhança do que há 7 maravilhas da culinária, 7 maravilhas das aldeias portuguesas. Pronto, usar esse figurino que as pessoas estavam mais ou menos conhecedoras, não é? Sobre aspectos da cidade que, entretanto, desapareceram. Uns mais recentes, como é o caso de Estado das Antas, outros mais antigos, que é o Mosteiro de São Bento Ave Maria, não é? Claro. Por isso, assim, algumas das pessoas conheceram, muitas pessoas tão vivas conheceram. Este cenário que é muito, muito curioso, esta fotografia. Essa permite-me só que tu deves saber essa história. Por acaso é uma colega nossa, da nossa área também, contou-nos uma coisa que ouviu aqui no Terreiro da Sé. Uhum. E estava a ser dita por uma guia turística portanto, como é que se diz? Certificada, que usam a carica. Sim. Com a carica. Eu não sei, pronto, o PIN, ok. Sim, são associados do Senati. E essa pessoa estava a dizer, estava o Pelourinho, estava ali no Largo do Seco, o Pelourinho, e estava a dizer a um grupo de estrangeiros que era ali que se procedia ao castigo dos criminosos durante a Idade Média. E, ok, o Pelourinho é de 1940 e 40. Aliás, está lá, penso que a documentação, se não está no Arquivo Distrital, ainda lá está na Cooperativa dos Pedreiros, a documentação da encomenda. Ela até se consegue encontrar com o estado digitalizado. Eu achei graça estarem guias certificados a vender essa história com E, que nem é uma história com E, é completamente absurdo, fantasiosa, quando isto é que era a realidade diferente à Sé, que era uma rua que... Sim, várias ruas, não é? Confinava muito até a fachada da Sé. Sim, completamente, não é? Porque a ideia desses monumentos medievais eram para ser vistos de perto, não para ser vistos de longe. A ideia dos monumentos nacionais foi de deixar respirar os monumentos, ou seja, abrir espaço. Afastar para que os monumentos sobressaíssem. E de facto sobressai, só que hoje em dia a percepção que nós temos da Sé, de vista do meio do Terreiro da Sé, é bem mais pequena do que seria se nós estivéssemos no meio daqueles becos, de repente virássemos uma esquina e deparávamos com todo aquele enorme edifício à nossa frente. Aquilo deve ser para ser visto àquela escala, à escala de um beco ou de uma rua, não é para ser visto à escala de uma praça. Por isso, digamos, a ideia era valorizar o monumento e acabou por apoucá-lo de alguma maneira, porque numa escala aberta não parece assim tão grande, não é? Pois. Não é propriamente as pirâmides de Gizé, por isso não é assim uma coisa tão grandiosa assim, não é? E olha, remetendo até à questão militar, isso poderia ajudar a explicar porque é que foi tão complicado. Na segunda invasão francesa, quando a companhia de eclesiásticos, quando recua, pelo menos o que está nas fontes, é que recua para o edifício do Cabido. Portanto, quando já não vai descer, eles já não... Porque são os únicos, eles e ali a Legião Lusitana, um batalhão, são os únicos que estão a fazer a resistência organizada. E eles morrem todos, como tu sabes. E eles recuam até ao edifício do Cabido.
os franceses, quando tentam entrar no edifício cabido, pelo que eu estou a perceber, tinha uma primeira porta antes da porta que está lá hoje, e eles foram confinados, a infantaria francesa, sabendo da existência do bairro, e vendo essa fotografia é que se percebe que os franceses tiveram que afunilar ali para aceder ao cabido, e tiveram que arrebentar a porta a tiro de canhão, porque senão as coisas, sem o bairro ali, a leitura era diferente. Lá está. As tais pequenos pormenores que dá para depois refazer a leitura, não é? Exatamente. Aliás, depois é engraçado que nós fizemos também umas brincadeiras, porque isto também tem que ser um bocado... também tem que ser às vezes alguma leveza, digamos assim, no tratamento de alguns temas. E depois nós no dia 1 de Abril costumávamos fazer umas brincadeiras em que partilhávamos fotografias com legendas falsas, não é? Ok. E uma delas, por exemplo, e a propósito daquela fotografia que de facto ali da demolição do Largo da Sé, que parece que houve ali um bombardeamento, e então nós, por exemplo, num dos dias, 1 de Abril, partilhamos essa fotografia, acho que é mesmo, idêntica, com vista do bairro da Sé após o bombardeamento alemão de 1940. Apesar da neutralidade portuguesa, a Luftwaffe não poupou o Porto a um bombardeamento com justificação de atingir a comunidade britânica residente na cidade. Pronto, tu fizeste uma da invasão dos marcianos. Exatamente, a Guerra dos Mundos. E por isso aqui, porque de facto isto parece mas é engraçado, um bombardeamento, não é? Mas, Manuel, isso é um 1 de Abril que é perigosamente perto de uma verdade que poderia ter acontecido, que não é uma cronia tão crónica. O medo do bombardeamento, a minha avó ia ao Majestic, e a primeira vez que houve um blackout, que a Defesa Civil do Território esqueceu-se de avisar a Malta. Estás a lembrar agora? Não, agora estamos muito avisados em relação como é que é aos recolhas obrigatórios, embora não se saiba muito bem o que é que isso envolve, mas a DCT não avisou, e ela estava no Majestic e aquilo, de repente as luzes foram todas abaixo e acharam que pronto, ok, entramos em guerra. Não, era um exercício de blackout, precisamente durante a década de 40, não é? Portanto, essa é tal legenda que anda próximo de uma verdade... Uma possível verdade, não é? Muito possível verdade. Pois havia coisas como, por exemplo, como esta fotografia aqui, que era um pontapé de partida para o clássico Porto de Lisboa dado por Marilyn Monroe quando a sua visita antiga em 1957, e depois há pessoas, treta das grandes e tal, porque há pessoas que acham que estão a descobrir uma coisa por causa... Então o que denunciou foi de facto aqui o chapéu da polícia nova-iorquino. Exato. O boné que podia até ser o novo modelo da PSP, mas... Podia ser, não é? Depois aqui eu comecei a brincar mais, porque acontece é que depois as pessoas acreditavam naquilo, as pessoas acreditavam, havia pessoas que acreditavam. Havia pessoas que comentaram, eu não sabia que os alemães bombardearam o Porto, coisas do género, e por isso era preciso ser mais descarado, então, e eu pus esta fotografia a dizer que foi descoberto um túnel secreto ligando o mosteiro de Santa Clara no Porto ao mosteiro de Serra de Pilar, por baixo do Douro. Ora, era por onde passava o rapé do Brigadeiro Torres. E então lá temos aqui Serra do Pilar, esta sinal é que esta fotografia, na verdade, é do túnel do Marão, não é? E aqui lá está, e então que as pessoas os historiadores ficaram admirados, a sofisticação da obra de engenharia, a tecnologia utilizada e o espantoso estado de conservação surpreenderam arqueólogos e investigadores que ainda não conseguiram datar com rigor a sua construção. Claro. Pronto, isto tinha que ser assim mesmo exagerado para as pessoas perceberem que era brincadeira, porque houve pessoas que ficaram chateadas com alguma destas fotografias anteriores e disseram, isto afinal, seguia a página, pensava que era uma página séria, afinal inventam estas coisas. Depois temos pessoas a comentar, podiam ter feito uma coisa mais credível. Pronto, e nós justificávamos porque não fazemos mais credível, senão as pessoas acreditavam. É muito fácil, as pessoas às vezes acreditam em coisas incríveis, não é? E por isso é preciso ser mesmo muito, um bocado como um inimigo público, tem que ser muito declarado, muito, digamos, aberrante para as pessoas perceberem que de facto é uma brincadeira. Manuel, posso fazer-te uma pergunta envenenada? Sim, força. Envenenada como que é? Tu acreditas? Este é um dos grandes mistérios do desembarque de Dom Pedro. Tu acreditas que as tropas de Dom Pedro entraram a marchar na cidade do Porto com hidranjas metidas nos canos das espingardas? Seria um bocado imprudente, não é? Sim, eu sei que é esse o relato, mas obviamente que é um pouco fantasioso, porque eles eram tão poucos, e não sei se eu sabia na altura que de facto a cidade tinha sido evacuada. E mesmo que fosse, podia haver sempre algum ataque, e por isso assim, essa entrada triunfal. E não é só isso.
na exposição da Misericórdia, eu tenho lá um mosquete meu, que está agora no MIPO, e tem lá hidranjas. Posso-te garantir que as hidranjas têm um pé muito curto. Não segura, aquilo cai. Se fosse a marchar, caía metade da salada toda ao chão. Quanto muito na lapela, não é? É o que eu digo, eu já disse aí num programa, podiam trazer em todo lado, que eu não duvido muito, até aquilo que trouxessem, mas no cano do mosquete duvido muito. Sim. E pronto, o que é que eu também, pronto, podemos ficar aqui muito tempo, mas só para terminar isto, o que aconteceu foi que esta página teve logo de início muito sucesso. Eu, como disse, não tinha grandes expectativas, já tinha fotografias, comecei a partilhar, e pronto, e as coisas começaram de repente a crescer. E por isso, um ano depois da página ter sido criada, eu recebi um telefonema do Dr. Rui Rio, pessoa que eu não conhecia pessoalmente, conhecia como toda a gente que ele era presidente da Câmara, não conhecia pessoalmente. Ele sabia que eu trabalhava, ou tinha sido uma entrevista qualquer que eu tinha dado, que eu trabalhava na AEP, pronto, e foi através daí que chegaram a contato comigo. E basicamente o que ele disse é que seguia a página, embora não tivesse, ele disse, não sabia que o Sr. Presidente tinha conta no Facebook. Não, eu uso a conta da minha filha. Sim. E não sei se agora tem conta ou não faço ideia. Mas que, pronto, que seguia a página com muito interesse e achava que era algo muito útil, e que gostava de sugerir o meu nome para receber uma medalha de mérito municipal, por isso em 2013, por isso a página tinha um ano. Eu recordo-me disso, perfeitamente. Lembro-me que até foi noticiado que ias receber a medalha de mérito municipal. Pronto, e foi assim que eu recebi a medalha de mérito municipal, não por ter salvo alguém de morrer afogado no Douro ou por terem descoberto uma vacina contra a Covid, mas simplesmente ter criado uma página no Facebook que teve sucesso. Mas repara uma coisa, tu também salvas memórias. Nota uma coisa, essa página é particularmente eficaz e é uma página de memórias que eu sei que ninguém entenda mal aquilo que eu vou dizer, mas houve depois da tua, houve mais uma série de páginas de outras pessoas que seguiram um bocado ou tentaram seguir um bocadinho esse padrão ou esse modelo, de uma maneira ou de outra. Eu digo em suporte de redes sociais, porque já existia também anteriormente, que depois começam os blogs e os sites estão a passar um bocadinho de moda, porque são muito mais complexos de manter, mas já existia também algumas coisas a funcionar. Agora, este é particularmente eficaz. E o que eu noto é que tu e a tua equipa fazem a gestão dos conteúdos de forma a, por exemplo, a arrumar por gavetas ou por temas, por anos, etc. Isso é uma ferramenta quase de investigação, porque, por exemplo, a nível da imagem é extremamente importante. Sim, eu basicamente o que fiz na altura foi, já havia algumas páginas, e o que eu fiz foi ver o que existia, não é? Fazer benchmarking, ver o que existia. Exato. E ver o que é que eu podia fazer de melhor, ou seja, o que é que eu achava que eu gostava de ter naquelas páginas e que não tinha. E foi basicamente isso que eu fiz e pronto. E foi isso que eu pus aqui na prática. Tu agora acabaste de denunciar a junção de competências, porque raramente irias ouvir um historiador que não tivesse passado, por exemplo, a tua área do marketing e do RP e etc., utilizar o termo benchmarking. Uhum. Sim. O historiador convencional não entra, não conhece esses mecanismos. Não... Pois. Isso acaba por ser muito, muito útil. Era o que mais se fazia na empresarial, é nós vermos o que é que as empresas fazem, que não é necessariamente comprar as empresas, é comprar os processos. Ou seja, não temos que comprar empresas, podemos ir buscar um processo, uma empresa de, sei lá, as finanças podem ir buscar um processo eficaz a uma oficina automóvel, porque como é que eles fazem, por exemplo, o processamento de pedidos, ou como é que passam da oficina para a parte de eletricista, como é que passam a informação, etc. Estudar processos, ver qual é o melhor, claro. E depois ver o que é que se pode implementar. Por isso, basicamente, foi isso. Eu vi o que é que gostaria de ter, o que é que ele não tinha nas outras páginas, o que é que a tecnologia naquela disponível me permitia fazer já, e pronto, e basicamente fazer. Não é? E uma das coisas era essa, as pessoas publicavam muita coisa, mas ninguém descia por lá abaixo para ver uma fotografia que tinha sido publicada há 2 anos. Aliás, uma pessoa nem consegue. Ao fim de descer 2 ou 3 meses, depois não consegue mais. Aquilo fica ali a remoer, não sai dali. Exato, e por isso tinha que ter as fotografias arrumadas em álbuns, de maneira que as pessoas pudessem
encontrá-las com alguma facilidade. Depois ainda há problemas técnicos, porque, por exemplo, quando os álbuns têm mais de 300 fotografias, começam a ficar difíceis de mexer, acima de tudo difíceis de atualizar, ou seja, nós às vezes queremos fazer atualizações e temos dificuldade, aquilo tem bugs e às vezes temos dificuldade, temos que esperar algum tempo, vamos tentar daqui a uma semana, daqui a para a semana vamos tentar ver se já funciona. Claro. E às vezes não funciona, por isso há coisas que nós podemos melhorar e às vezes tecnicamente não podemos. Claro. Pronto, o que aconteceu foi que então recebi uma medalha de mérito municipal e recebi também um convite de uma editora para escrever um livro, que foi a Esfera dos Livros, para escrever um livro que eu depois escrevi, que é um chamado Porto de Honra, que é este livro que eu tenho aqui na mão, não sei se consegue ver ou se está perfeitamente, sim. Partilhado. Pronto, este livro escrevi, que é um livro de uma série de histórias da cidade do Porto, que não é uma transposição do Porto Desaparecido para livro, tem mais profundidade, como é evidente, e exploro com mais profundidade 15 temas ligados à cidade do Porto. Depois, para além disso, também apareceu, por essa altura, a possibilidade, e foi aí que eu conheci a Gebelize, que já existia e depois que eu acabei por ingressar, uma empresa que prestava vários serviços às empresas, nomeadamente até contratação e outras atividades de outdoor, etc. E que também começamos a fazer, e foi, digamos, uma unidade que eu introduzi, foi tentar transpor o Porto Desaparecido para a realidade, ou seja, vamos andar pelo Porto a tentar adivinhar e a tentar ver o que é invisível, tentar ver o que já não está lá. E aí começamos a fazer uma série de percursos, fizemos muitos percursos, 30 e tal, agora já não sei exatamente quantos títulos diferentes de percursos é que fizemos, desde o Porto dos Ingleses até as muralhas, os judeus, sei lá, agora os antigos cafés do Porto, uma série de temas que nós fomos desenvolvendo e que eram, acima de tudo, temas dirigidos aos portugueses. Aliás, aqui nesta página aparece aqui uma coisa que é porque criamos esta página. E, ao fim e ao cabo, porque criamos esta página é um pouco, por isso já está ali aqui desde 2018, mas a informação já é de 2012, é da origem, isto deve ter sido uma atualização que eu fiz. Ou seja, a ideia seria fazer com que as pessoas tentassem conhecer melhor a história local, conhecer melhor os monumentos, as ruas por onde passam, os monumentos que se cruzam na rua, e não apenas a história de Dom Afonso Henriques e dos descobrimentos, que são obviamente muito importantes, mas que são muitas vezes algo distantes a maior parte das pessoas. Ou seja, fazer o que é que as pessoas se importam e ver de que maneira que as pessoas podem valorizar o seu património, porque só conhecendo é que nós vemos. Ou seja, nós somos cegos quando somos ignorantes. Se eu conheço, sei muito sobre botânica, eu quando vou passear na rua olho para as árvores e não vejo árvores, vejo a árvore X, a árvore Y, e esta árvore está doente, aquela tem flor, a outra está a dar fruta, etc. Eu vejo, digamos, ganho tridimensionalidade, a realidade ganha tridimensionalidade através do conhecimento. E por isso, se eu conhecer alguma coisa sobre a história da rua onde eu vivo, ou qual é aquela capela que está ali ao fundo da rua onde eu passo todos os dias, ou que naquele cruzamento deu-se um enfrentamento destes com aquele, ou qualquer coisa do género, isso vai-me dar esse lastro histórico, vai-me dar uma profundidade muito maior à minha realidade. Afinal, até de identidade, da ligação ao local, não é? Exatamente, esse sentido de pertença desenvolve-se muitíssimo através dessa forma. E foi um pouco essa a ideia por trás da criação da página Porto Desaparecido, melhorar a autoestima, porque nós também estamos a viver, na altura em que esta página foi criada, foi na altura em que Portugal devia dinheiro, Portugal é praticamente um protetorado, ou seja, de 3 em 3 meses vinham cá os senhores ver como é que nós nos estávamos a portar e ver se estávamos a fazer bem as coisas, etc. Portugal, de repente, perdeu praticamente a independência. E fazer com que as pessoas olhassem para o passado como fonte de inspiração para o presente e para o futuro. Sim. Ou seja, nós passamos muitíssimas adversidades no passado. Aliás, no último programa falaste um bocado sobre isso, não é? Em que nós estamos no confinamento, é duro, mas se nós compararmos as agruras do tempo do cerco, não tem comparação. E por isso é um bocado pôr isso em perspectiva, como se diz em inglês. É tentar compreender que, de facto, nós podemos estar em momentos difíceis, mas pronto, são suportáveis de alguma maneira, e podemos olhar para trás para ver onde é que nós tivemos momentos muitíssimo mais difíceis e como conseguimos vencer, e por isso todas as crises
nós ou morremos ou saímos mais fortes. E como o país já tem tantos séculos de existência, quer dizer que nós fomos saindo sempre mais fortes dos desafios que tivemos pela frente. Não é? Eu não sei se ainda há muitas pessoas vivas do período de 1940. Ainda haverá mas já com muita idade, logicamente, mas foram 4 ou 5 anos. Nós estamos agora com confinamentos e recolhas obrigatórios. Foram 4 ou 5 anos que o governo decreta um estado de guerra não beligerante na cidade do Porto, pelos estudos que se fazem. Havia recolher obrigatório, os exercícios que eram paliativos, ou paliativos não, placebos. Porque o Porto, na verdade, nunca não tinha capacidade para construir abrigos antiaéreos e havia umas instruções do caso do tal bombardeamento que poderia ter acontecido ao bairro da Sé. Os holofotes, por exemplo, o estabelecimento da bateria foi quando surge o plano, mas bem mais tarde, daquela bateria que esteve ali de antiaérea junto a Leixões, que depois se constrói o complexo. As pessoas tinham racionamento, tinham os carros a gasogénio, a situação não era fácil. Não era fácil. Os meus pais ainda viveram um bocado isso, os meus pais são um bocadinho, digamos, tiveram a mim já bastante tarde, por isso meu pai nasceu em 1930, a minha mãe em 1933, e ainda vivenciaram um pouco dos racionamentos. Exatamente. Essa percepção muito grande e lembravam-se, por exemplo, de colarem papéis nas janelas para evitar associações. No caso. Exatamente. Havia de facto esse medo e essa percepção geral de que a qualquer momento Portugal pudesse ver envolvido na guerra e sofreu as consequências, algumas consequências, nomeadamente económicas, como estás a dizer, a parte do racionamento foi real e por isso foi um impacto real. As coisas não ficaram destruídas, mas as pessoas de facto não tinham que comer e que viveram momentos também muito difíceis. Por isso, quer dizer, houve essa questão, voltando só um bocadinho ao fio à meada, houve essa medalha de mérito municipal, houve esse convite para escrever um livro, houve estes projetos também das Juvelis que começaram a encarreirar e começamos a fazer um certo percurso. Entretanto, eu também tive durante perto de 2 anos, quase 2 anos, na Livraria Lelo, ou seja, depois acabei por ter recebido um convite e fui tratar da parte de relações públicas e a parte de comunicação também durante algum tempo na Livraria Lelo, por isso também ajudei um pouco, digamos, à construção, ou alimentar um pouco este mito também que se foi criando à volta da Livraria Lelo, que é um sucesso ímpar no mundo inteiro, ou seja, não há nenhuma livraria no mundo onde se tem que pagar para entrar, e por isso quando tem que se pagar para entrar numa livraria e há filas cá fora, porque de facto é algo que as pessoas querem mesmo conhecer. Exatamente. E querem mesmo visitar. Entretanto, apanhamos outra crise, não é? Agora uma crise diferente. Quando tudo parecia ir bem, de repente temos o coronavírus e temos o confinamento, e por isso estamos agora a viver também um período muito, muito complicado. A nossa empresa acabou por suspender a atividade, por isso neste momento eu estou disponível, ou seja, acabei por sair mesmo da empresa, sou sócio da empresa, mas sair em termos eu era funcionário da empresa. Entretanto, no ano passado, meti-me a fazer doutoramento, como tinhas falado no início, sim. Na Universidade de Aveiro, em turismo também, por isso estou agora no 2º ano e basicamente estou dedicado a isso. Entretanto, eu também agora comecei a criar agora há dias um blog, por isso uma coisa se calhar já há um bocado de destempo, que era, chamei-lhe Antes de Zuckerberg, que é um bocado sobre os livros. Ou seja, aliás, houve um livro que foi publicado chamado Antes de Zuckerberg, Gutenberg, porque muitas das fake news que nós hoje nos queixamos e muitas das ondas, das correntes que surgiram na Europa e no mundo na sequência de Gutenberg e da impressão de livros. Foi a partir daí que apareceram uma série de fake news que foram divulgadas. Houve, por exemplo, casos em que no século XIX acusavam os escritores de levarem as meninas ao suicídio. Por isso os escritores, os livros eram muitas vezes atacados como os causadores de muitos maus da sociedade, por isso um pouco antes se calhar, mesmo das redes sociais. Por isso já havia outro tipo de redes, outro tipo de partilha de informações, às vezes também subversiva e às vezes também maléfica, claro, e mal intencionada e que prejudicava, de facto, a sociedade. Isto aqui é um bocadinho diferente, não é isso que eu pretendo, ou seja, basicamente o que eu digo aqui é que eu fui acumulando muitos livros,
gosto de comprar livros, tenho mais livros do que consigo ler, nem sempre até os quero ler, ou começo a ler e depois passo para outra coisa. Então fui herdando livros dos meus pais, herdando livros dos meus sogros. Às vezes eu dou algumas centenas de livros de alfarrabistas para que eles ganhem outra vida noutras mãos, mas então de repente às vezes descobri umas pérolas e então tenho estado aqui a ver algumas coisas que vou descobrindo. Por exemplo, às vezes descobri as que já não sabia que eu tinha, que era do meu sogro, livrinhos muito pequeninos sobre o património, chamada esta coleção Arte em Portugal. Este é sobre a sede de Lisboa. Pronto, e então eu partilho um bocado o que é que eu acho daquilo e como é que aquilo está organizado e o que é que os autores falam. Depois este é outro, o boletim dos jornais do Passos Duques de Bragança em Guimarães. Pronto, eu falo um bocadinho também sobre o processo de restauro, muito rapidamente, mas quer dizer, a ideia aqui é mais até analisar rapidamente a obra do que é mais isso do que outra coisa qualquer. Não? Isto era um livro que era do meu pai tinha uma grande admiração pelo Marshal Rommel, pronto, tinha lá este livro, entretanto é um dos livros que eu também herdei, e então eu faço um pouco uma análise do livro e do que é que, pronto, também das intenções que estão por trás jornalistas. Este fulano o autor era jornalista e repórter de guerra, e então tem muito aquela desculpabiliza muito Rommel, ele era uma pessoa excelente e um ótimo estratega e um gênio. Os erros que a ver foram devidos às FIAs, ao Hitler, e acabou por ser corrompido, mas é um bocado aquela ideia também digamos, de branquear a própria atuação da Wehrmacht. Exato. Parar um pouco. Isto foi escrito em 1949, também temos que ver isto, não é? E por isso, digamos, separar um pouco o exército da ideologia, não é? Pronto, ok. Vale o que vale, não é? Pronto, e isto até foi ontem que eu agora muito recentemente que eu publiquei isto, e vou também, olha, isto é daquelas coisas que vou, se calhar agora interrompo o compartilhamento, que vou publicando, vou encontrando coisas engraçadas e pronto, e pego naquilo, começo a ler, e há aqui alguns pensamentos que eu acabo por partilhar. Por isso, basicamente, agora estou a fazer doutoramento, a fazer algumas coisas destas e aguardando tempos melhores que certamente virão. Estamos um bocado na nossa reta final. Agora faço-te a pergunta sacramental que liga um bocado ao início. E para ti, liberalismo, Cerco do Porto, o que é que te diz? Isto que é para as pessoas não se habituarem, que eu durante muito tempo vou falar do tema. É assim, eu ando a prometer há muito tempo, é um programa sobre a guerra da patuleia, mas eu já disse também em programas anteriores que não é uma guerra que se pega assim, esta Segunda Guerra Civil não se pega assim de repente. É mais complexa. E ficou um bocado fora do redil, passa a expressão desta do 1820, mas na verdade até devia ficar dentro, para todos os efeitos. Porque são acertos de contas, etc. Mas o que é que tu achas agora destas iniciativas que têm havido para a evocação do Bicentenário? A começar no Porto, mas eu sei que Lisboa vai a reboque. Isto ficou um bocadinho, foi tudo parado com o confinamento, porque havia congressos, havia um congresso agora na Faculdade de Letras, que devia acontecer agora este mês, organizado pelo CITSAM, e em outros pontos, quer dizer, de repente isto ficou, mas não há razão para parar, pois não. Está muitas maneiras de se pegar nisto, não? O que é que tu achas? Sim, o Cerco do Porto, pronto, agora isto vem tudo a propósito de 1820, não é? Uhum. Por isso um bocadinho mais. Aquilo marca uma ruptura na sociedade portuguesa e, como disse o Garrett, não é? Começou o Portugal novo, acabou o Portugal antigo e começou o Portugal novo. Por isso muito do que nós temos hoje na sociedade vai beber aí as suas origens. Agora, o que acontece é que, como sempre, ou como é um bocado recorrente na nossa sociedade, há sempre várias velocidades. Há sempre poucas elites que estão, se calhar, mais ou menos alinhadas com o que se faz de vanguarda pelo mundo fora e o país real. Pronto, que é muito mais conservador. Isso nota-se sempre que há rupturas, lembra-se, se calhar, tu lembras-te, e eu também, na altura de 75, dos dois Portugais que tínhamos, não é? O Rio Maior era mais ou menos a fronteira entre o Norte e o Sul, não é? Entre um Norte mais conservador e um Sul supostamente mais progressista, ou, digamos, pelo menos, o Sul, se calhar, a gente às vezes tem tendência a confundir Lisboa, ou Grande Lisboa, com o Sul. Já estamos a falar mais da Grande Lisboa. Mas o que é facto é que temos sempre essas duas velocidades. Essas velocidades depois notam-se na patuleia, notam-se, apesar de tudo,
na dificuldade que o Dom Pedro teve em se afirmar, ou seja, ele pensava que punha um pé ali na praia de Pampelide e todo Portugal se levantava por ele, e não foi o caso, não é? As pessoas não, muito antes pelo contrário. Pelo contrário, não é? As pessoas eram conservadoras e acreditavam muito mais no padre lá do sítio do que noutra coisa qualquer. Agora, de qualquer forma, o Porto teve uma importância não só no cerco do Porto, como também no século XIX no geral, que é algo que eu acho que é relativamente subaproveitado na cidade do Porto. Aliás, eu cheguei a criar uma página também para além desta, chamada Porto Oitocentista. Criei outra página no Facebook, depois não teve seguimento, mas que cheguei a ter com um amigo uma ideia de fazermos uma série de iniciativas, mas quer dizer, essas iniciativas estamos sempre a tempo de as recuperar. Iniciativas que recuperassem, que, digamos, que celebrassem o Porto no século XIX. O século XIX foi um século de ouro para a cidade do Porto, foi uma cidade em que foi um século em que o Porto teve uma preponderância desde a começar logo com as invasões francesas a acabar no 31 de janeiro, por isso uma importância muito grande que a cidade do Porto teve no contexto nacional e internacional até, mas nacional que era o que nos interessa mais agora. E era muito interessante fazer uma série lembro-me que em 2009 houve uma série de reconstituições históricas, recriações históricas por causa eu estive na organização disso, do Bicentenário, era da área metropolitana do Porto. Havia duas, uma da Câmara, mais académica, e outra mais aberta ao exterior, que foi com a Junta Metropolitana do Porto. Ainda foi com o professor Emílio Gomes, ainda era o presidente da Junta. Sim, exatamente. Pronto, seria interessante e o Porto teria muito a ganhar se nós celebrássemos mais o século XIX nas suas diversas vertentes, porque muito do que ainda está na cidade do Porto, muito da parte central, central da cidade, da Baixa, e é muito do século XIX, quer dizer, o século XIX marcou muitíssimo a cidade, e eu lembro de ações que existem nos Estados Unidos, que é um país com muitíssimo menos profundidade histórica, digamos assim, pelo menos que as pessoas se identificam mais do que Portugal, e há muito essa estima pela história, pelas recriações, etc. As recriações são uma forma também, sendo bem feitas, como é evidente, como tudo na vida, são uma forma de chegar muito, muito às pessoas. E seria também uma forma de tentar construir mais essa autoestima e construir mais essa identidade na cidade, que é muito importante. Pronto, essa cidade liberal, etc. Porque o Porto é uma cidade curiosa, porque é uma cidade, se pensares bem, é uma cidade que não tem nome. Não é? Braga chama-se Braga, Lisboa chama-se Lisboa, o Porto chama-se Porto. É a função, não é? É uma cidade portuária, por isso é um porto, é este o nome da cidade. E por isso, ao se chamar-se Porto, quer dizer que a atividade portuária foi de basilar importância para a cidade e que uma cidade portuária é sempre uma cidade cosmopolita, sempre uma cidade em que chegam mercadorias, mas também chegam ideias, chegam pessoas, sempre uma cidade aberta ao mundo. Isso está logo na matriz da cidade, está no próprio nome da cidade. E essa característica é uma característica que, passada este confinamento e esta crise momentânea que estamos a passar, porque todos os dias nós vemos notícias, de hoje de manhã vi notícias sobre as vacinas que estão aí a preparar e que têm eficácias de 90%, etc. Por isso eu estou em crer que esta situação vai sendo superada ao longo do próximo ano, com uma vacinação mais ou menos maciça da população mundial, e que depois nós, se calhar no ano seguinte, em 2022 ou por aí, vamos recuperar muito do que perdemos anteriormente, mas é importante também que utilizemos esta pausa forçada, para meditar um bocado e para pensar um bocado o que é que nós queremos, ser quando as coisas reabrirem, não é? E ganhar capacidade de resposta. Porque sim. Eu fico sempre com a impressão que quando há uma crise destas e as coisas recuperam, as pessoas entram numa euforia descontrolada. Faz-me lembrar os loucos anos 20, depois do final da guerra, e sobretudo com o debelar da gripe espanhola. Não é por acaso. As pessoas entraram num descontrole positivo. É os anos loucos. Com uma coisa destas também podem vir uns anos loucos, no bom sentido, de haver uma retoma que... Sim, eu acredito, sim. Eu acredito diz a minha avó, não há fome que não traga fartura, não é? Exatamente, eu acredito que é isso que vai acontecer. Eu acredito muito sinceramente que as pessoas vão querer recuperar o tempo perdido, quando for seguro, perfeitamente seguro. Aliás, nós víamos agora na altura do verão em que não era seguro e as pessoas já estavam a começar a exagerar, por isso imagina quando disserem às pessoas que é seguro, que as pessoas estão vacinadas, que isto foi uma coisa superada ou praticamente superada, obviamente que as pessoas vão explodir em alegria e vão querer recuperar este tempo perdido, de certa maneira. E vão viajar mais e vão celebrar mais e vão jantar fora mais vezes e vão se abraçar mais vezes e por isso eu acredito que isto é uma coisa pontual e que, como outras crises, vamos sair dela mais fortes do que entramos.
E tu também vais sair mais forte. Esperemos que sim, esperemos todos nós. Pá, não facilites no doutoramento, que eles agora já não são como os antigos, que os catedráticos estavam 17 anos a fazer um doutoramento, não é? Mas agora não. Agora temos o prazo contado. Olha, Manuel, queria agradecer imenso a tua presença e a apresentação da página Por Desaparecido, que é uma ferramenta que eu volto a dizer que ela não é desconhecida, mas bem explorada, é mais que uma página, é uma ferramenta de trabalho que eu uso com todo o gosto, e agradecer a tua presença, desejar-te as maiores felicidades, vamos falando. Também agradecer ao público que nos ouve, que não se esqueça de compartilhar. Nós já estamos na nossa reta final. Mandar um abraço aqui da nossa parte ao Paulo Barros, que não pôde estar connosco mais uma vez. Também agradecer à Rádio Transforma. E ficamos por aqui até ao próximo programa. Voltando a reiterar, Manuel, muito obrigado pela tua... E obrigado a vocês por me terem aqui, por me convidarem. Agradecemos nós, tá? Bem-ajas. Bem-aja a todos. Até ao próximo programa. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.